Olá, está começando mais um programa, o Café com História, nosso último programa aqui da São Leopoldo Fest, direto, né, ao vivo aqui da São Leopoldo Fest. Hoje com o Felipe Kuhn-Braun, jornalista, escritor, pesquisador da imigração alemã e que veio aqui contar mais um pouquinho sobre o livro que ele vai lançar agora, daqui a pouco, né, nos próximos meses, nos próximos dias, que é o São Leopoldo, Histórias de São Leopoldo, dos povos originários às emancipações. E ele veio aqui contar que histórias são essas, né? Obrigado pela presença, Felipe, um prazer te receber. Obrigado, Matheus, por estar aqui junto ao teu programa, junto a São Leopoldo Fest e a Vale TV, que de fato é a nossa casa, é uma das nossas casas, porque com esse trabalho de comunicação faz sempre a divulgação do que é nosso, da nossa história, do nosso presente. E é isso que, né, como você disse, Matheus, eu venho contar um pouco esse trabalho meu e do Sandro Blume, Histórias de São Leopoldo, dos povos originários às emancipações, as histórias dessa cidade berço da imigração alemã no nosso país, e a cidade aqui, cidade-mãe na nossa região, né? Na nossa região. Primeiro, uma curiosidade, como é essa dinâmica de escrever um livro em conjunto com outro escritor, com outro pesquisador? Olha, esse é o quarto livro que eu lanço em conjunto. Já tinha publicado com o Décio Aloysio Schauren um livro sobre a família Kuhn, com a irmã Armela Rodan, o livro da história da Congregação das Irmãs de Santa Catarina. Agora vamos lançar o volume 2, agora em agosto. E junto com o Sandro Blume lancei Alemães em Porto Alegre e agora Histórias de São Leopoldo. Para nós, assim, quando você tem um autor, um coautor, que tem proximidade na escrita, no trabalho de pesquisa, em fazer esse trabalho em conjunto, não só flui, como em um curto período de tempo a gente consegue ter uma obra para publicar como é agora Histórias de São Leopoldo. Então o Sandro Blume é historiador, eu sou jornalista, ainda não terminei o curso de História, ambos somos escritores, né? Já faço um trabalho na área de História há 22 anos e no meu caso são 25 livros, no Sandro já são 4 livros publicados e agora esse segundo livro em conjunto, a gente fica muito feliz de poder produzir esse material juntos, né, preservar e compartilhar um capítulo muito importante do Rio Grande do Sul e do Brasil, que é a história aqui da nossa São Leopoldo. E que histórias são essas que a gente vai poder encontrar no livro? Mesmo que São Leopoldo é o berço da imigração alemã no nosso país, e isso eu digo quando falam, mas lá no Rio de Janeiro tentaram também, porque vieram... Não, Rio de Janeiro recebeu suíços de origens germânicas, não recebeu pessoas de regiões que hoje pertencem à Alemanha. É por isso que sempre foi justo que São Leopoldo tivesse esse título de berço da imigração alemã. E São Leopoldo, que é uma cidade com diversas etnias, com diversos grupos, que formaram essa história e hoje o presente dessa cidade, né? Dessa cidade tão importante para todos nós. Sempre digo, quem aqui do Vale dos Sinos não tem um parente, um amigo, uma história com São Leopoldo, né? No meu caso, a família da minha avó materna, as raízes aqui, né? Nossa família contribuiu muito aqui à cidade de São Leopoldo. Então, veja bem, nós temos uma raiz até mais antiga em São Leopoldo do que em outros municípios aqui da região, mesmo sendo hamburguense, nascido e criado em Novo Hamburgo. Então, assim, a gente conta dos povos originários. Novo Hamburgo, São Leopoldo tem até essa presença maior do que, por exemplo, Novo Hamburgo, do que outros municípios, né? Não eram todas as regiões que havia indígenas, aqui havia. Então, a gente conta esse histórico. Depois, uma colonização portuguesa. Então, a feitoria do linho cânhamo,
essa produção importante na época do Império, mas também por que a feitoria não deu certo. Porque o Império, até na época antes, né, 1788, nós estamos falando do Reino de Portugal, porque o Reino de Portugal colocou pessoas ali que não eram capacitadas para administrar a feitoria e o projeto foi à falência. E, ao mesmo tempo, porque esse grande número de africanos que estavam aqui, que deram uma grande contribuição e que a história, por uma questão até de preconceito e de registrar pouquíssimo a história tão importante dessa etnia que tanto contribuiu para o Vale dos Sinos, para o Estado e para o Brasil, né, que são os africanos, o empreendimento foi à falência por causa de maus gestores, não por causa deles. Então, assim, é também uma forma de reconhecer o trabalho desses mais de 300 africanos que aqui viviam já nessa vinda dos imigrantes alemães ou de origens germânicas a partir de 1824. Depois, é claro, as pessoas vão encontrar toda a importância também dos povos germânicos que aqui se estabeleceram a partir de 25 de julho de 1824. Nos primeiros 2 anos, 91,5% dessas 360 famílias que aportaram aqui em São Leopoldo e que se estabeleceram ou aqui ou em povoados que formaram posteriormente os distritos e muitos deles emancipados as cidades aqui no entorno, né, do Vale dos Sinos e dos vales aqui, porque São Leopoldo é tão grande e é tão importante nesse cenário que Nova Petrópolis já pertenceu a São Leopoldo, São Sebastião do Caí, essas cidades aqui do entorno. 40, aliás, já pertenceram em algum momento a São Leopoldo. Então, é esse desenvolvimento e, claro, com uma importância muito grande luterana, mas, ao mesmo tempo, na colonização alemã, São Leopoldo foi projetada, embora o Império não organizou isso bem, para ser uma colônia católica. Então, do outro lado do rio, que era o lado que era para ser o lado mais luterano, é o que a gente conhece hoje como Novo Hamburgo. Então, assim, houve uma presença, que aí a gente destaca no livro também, dos padres irmãos jesuítas, das irmãs franciscanas, da Penitência e Caridade Cristã e outras ordens religiosas católicas que se estabeleceram em São Leopoldo e que foram responsáveis também por esse desenvolvimento educacional e cultural aqui da cidade, como os maristas, como as carmelitas em 1910. Então tem muita coisa, né, a registrar. Depois também os italianos, mas a gente não trouxe tanto a presença italiana porque ela é após a década de 1930 e isto vai ser um capítulo especial na sequência, né, desse trabalho. Tem muita história ainda que precisa ser registrada. Eu acredito, Matheus, e as pessoas que nos escutam aqui na Vale TV, né, o quanto São Leopoldo, por ser o berço, por ser a sede, né, por ser essa cidade importante, emancipada de Porto Alegre como vila em 1846 e a partir de 1864, assim, nessa composição como hoje a gente tem, né, como cidade, graças a tudo isso e depois a um momento muito importante da nossa história que foi a fundação lá em 1959, do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, que é hoje aquele local que guarda, que preserva muito material de São Leopoldo e da região, mas especialmente daqui. Olha, dá para escrever muitas obras sobre São Leopoldo. Felizmente, né, é possível encontrar muito material. E encontramos, e de fato essa obra vai ter muito material inédito, fotográfico, documental e histórico. Nós queríamos e conseguimos fazer isto, né, o Sandro Blum e eu, a descrever muito material na fonte, mas material que não tinha sido publicado ainda. Porque eu digo assim, para as pessoas, escrever sobre história
eu acredito que o apresentar o novo dentro da história, aquilo que ainda não estava publicado num livro, né, num documento, talvez num documento sim, mas ainda não organizado nesse trabalho. Veja bem, vai dar quase 400 páginas a obra, né? Que agora está no prelo, logo à frente aí vai estar impressa. E falando em material inédito, o Felipe separou algumas imagens para a gente passar e comentar um pouquinho sobre elas. Então acho que a gente pode começar a passar. O dirigível Graf Zeppelin, que passou por São Leopoldo na década de 30, em 1934, os dirigíveis até o final desta década de 30 foram um dos principais meios de transporte que eles atravessavam o oceano e vinham para cá também. Veja bem, né? Fazia essa viagem à Argentina, Brasil, Argentina, Chile. E por que passaram por aqui? Porque sabiam que São Leopoldo era a comunidade berço e nesse período, esse dirigível passou por Porto Alegre e São Leopoldo. Em Novo Hamburgo deu um nevoeiro lá e perdemos essa oportunidade em 34. Pode passar para a próxima. The next bild, bitte. A próxima foto. Aqui nós temos São Leopoldo em 1900 e ali diz, acho que 37, né? São Leopoldo, já havia um monumento ao imigrante, a praça, mas veja bem que na quadra para trás da Câmara não tinha, era tudo um campo, inclusive era de uma família de origem portuguesa, uma boa parte da área territorial ali para trás, que depois foi sendo loteada e transformada nas quadras, né? Hoje tem que andar muito em São Leopoldo até encontrar um pedaço onde começa uma área agrícola. Nessa época, até a década de 50, na verdade, ainda existia próximo da área central de São Leopoldo. Muito espaço. Podemos passar para a próxima. Aqui nós temos uma foto muito importante que, como eu disse, dá um sentido ainda mais especial para a ocupação luterana, de confissão luterana, aqui não só em São Leopoldo, quanto no estado do Rio Grande do Sul, que é a criação do primeiro sínodo da ISLB, na época nem era organizada como ISLB, a Igreja Evangélica Protestante, ou hoje de confissão luterana, em 1886. Ao centro nós temos o pastor Wilhelm Rotermund, que foi um pioneiro, né, da imprensa, atuou em diversas áreas. Aí esse era o conjunto de pastores que dava suporte nessas colônias, nessas comunidades de confissão luterana. Veja bem, né, se organizaram em São Leopoldo. Sim. Aqui, o pessoal da Sociedade Tiro, Schützenverein, Sociedade Tiro ao Alvo, que era uma das sociedades recreativas, né? Em São Leopoldo nós temos a Sociedade Orfeu, que é uma das mais antigas do Rio Grande do Sul, que era para festividades, jantas, encontros, né? Existe até hoje, felizmente, uma história fantástica. Sociedade Orfeu, a Sociedade de Ginástica, né? Outras sociedades também, a Sociedade Canto, a do Centro, a Eintracht im Wilhelmlust, Sociedade de Cantores de Arroio da Manteiga, que infelizmente não existe mais hoje, né? E ali era a Sociedade de Tiro ao Alvo. Eram os campeões do tiro ao alvo. Aí por isso carregava aquela faixa. Né? A sociedade era uma grande característica, né, da colônia. Né? Dizem, eles até brincam, né? Um alemão reunido, quer dizer, um alemão ali reúne o segundo, reúne o terceiro, já estão formando uma sociedade, né? Então assim fizeram em São Leopoldo. Nas próximas imagens nós vemos uma importante do Colégio São Luís, no início da década de 10, um colégio particular, hoje dos padres pavonianos, na época dos irmãos maristas, que vieram da França em 1900, se estabeleceram em Bom Princípio, que é o berço da Ordem Marista no Rio Grande do Sul, é Bom Princípio, e nos anos seguintes foram a Porto Alegre, a São Leopoldo e ao distrito de Novo Hamburgo, lá criando o Colégio São Jacó, na época pertencente à área territorial de São Leopoldo, e em São Leopoldo, na sede, o Colégio São Luís,
cuja foto vimos agora há pouco. Aqui nós temos Neustadt, um bairro importante, na época um bairro nobre, o bairro Rio dos Sinos, o bairro Neustadt, em São Leopoldo, que na época pertencia a São Leopoldo, mas estava ligado ao distrito de Novo Hamburgo. Aqui à esquerda, para quem vê essa imagem, a casa e a antiga fábrica de vinagres e licores e bebidas Weinmann. Esta é a atual rua Dr. Hillebrand. A principal rua do bairro, tem uma ligação importante, né, com o restante da cidade. Aí nós vemos o Morro do Espelho, o salão que deu origem ao nome Morro do Espelho, Spiegelberg, porque vários espelhos estavam dispostos dentro desse salão. Esse salão, a fotografia é do ano de aproximado de 1885. Esta imagem é uma das imagens mais antigas de São Leopoldo fotográficas. Bacana, podemos passar para a próxima. Temos mais algumas. Esta também reúne Sociedade de Cantores e de Tiro ao Alvo. Esta é o antigo Sanatório Santa Elizabeth, né? Hoje Lar Santa Elizabeth, onde funcionou também o primeiro hospital de São Leopoldo. Antes da construção do Hospital Centenário, era neste local, né? As irmãs franciscanas da Penitência Caridade Cristã foram fundamentais para o ensino religioso, primeiro de meninas católicas e ao mesmo tempo no suporte que deram na saúde para São Leopoldo, e depois administraram a parte de saúde da Santa Casa e várias outras cidades do nosso estado, porém tendo a sua casa geral, tendo o seu governo geral em São Leopoldo, primeiro no centro e depois no Monte Alverne, onde hoje está localizado tanto o Lar Santa Elizabeth quanto o Colégio São José, né? A próxima foto retrata a Schützenverein, Sociedade Atiradores, o Clube de Atiradores de São Leopoldo, também no início do século passado. Veja bem, a imagem escrita inclusive em alemão antigo. Essa sociedade ela não dura tantos anos, né? Ela vai até o início do século. Sim, porque depois é criada uma segunda que engloba essas antigas. Esta é uma foto muito bonita da década, ali pelos anos 1920, onde traz à direita o antigo ginásio Nossa Senhora da Conceição, ao centro o Colégio São José, que em 1918 foi vendido para os padres jesuítas, né, onde as irmãs transferiram para o Monte Alverne o Colégio São José. Veja bem que são 3 construções ali ao centro, todas atendiam as irmãs, pertenciam à congregação e ao complexo do São José. As irmãs residiam mais à esquerda ali no terceiro, se a gente olha a direita para a esquerda do centro, vocês veem 3 alturas de telhado, né? Até chegarmos à igreja matriz, à igreja Conceição. Então esse é um cartão postal importante, é a vista, uma das principais vistas de São Leopoldo, inclusive retratadas pelos fotógrafos, especialmente no início do século XX. Uma pena que a gente não tem mais aquele terceiro prédio. O terceiro prédio que se perdeu num incêndio, né? Onde hoje esse terreno, que muitos anos ficou um terreno baldio, onde hoje está localizada a Prefeitura de São Leopoldo. Na próxima foto nós vemos também um cartão postal, para mim um dos mais belos que existem de São Leopoldo, porque ele é um cartão postal em preto e branco que foi colorido artificialmente, né? Um pintor fez a parte, né, de coloração desta imagem, e nós vemos as torres das 2 igrejas, né? Da Igreja do Relógio, da Igreja de Confissão Luterana e da Igreja Católica, e ali o seminário também. É linda essa foto entre as árvores, né? Mesmo que a cidade ela não aparece, né? Um outro ângulo
mas ela, para mim, ela é belíssima, essa foto. Ela foi, inclusive, utilizada, se não me engano, na capa de um dos livros do Dr. Eggers, que foi o nosso presidente do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo por 11 anos, né? Antes da gestão da Ingrid Marxen, Dr. Carlos Eggers foi por 11 anos nosso presidente do museu. Aqui nós vemos uma foto da comunidade de confissão luterana, depois se ramificou, né, entre confissão luterana e luterana. Era a Evangelische Schule, era o colégio evangélico no início da década de 10. Aí vocês veem que tinha meninos e meninas, né, nessa fotografia estudando juntos. Aqui nós temos da Sociedade Orfeu, um grupo de cantores, né? Essas fotos também são muito belas na sua representação, na sua ornamentação. Aqui nós temos a Sociedade Ginástica, no registro da década de 1910, né? Essas fotos em si fazem parte do acervo que eu formei estes anos todos, e uma parte também do próprio acervo do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, do qual eu digitalizei mais de 1000 fotografias, e hoje quase 2000 fotografias antigas, quase o dobro das fotografias que digitalizei, são doações que eu fiz esses anos todos ao Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, né? E essas fotografias, elas compõem esse conteúdo, parte dele também nessa obra, junto também com um apoio muito importante, diga-se de passagem, também das irmãs franciscanas, das irmãs carmelitas, dos padres e irmãos jesuítas e do padre Inácio Spohr, que uma hora você deve entrevistá-lo, né? Minha sugestão, porque o padre Inácio Spohr fez um trabalho muito importante sobre as crônicas dos jesuítas, né? Então essa contribuição que nós todos conseguimos em conjunto, né, fazer para a história do município. Sim. Grande parte dessas imagens podem ser vistas na exposição. Na exposição que ainda está, né, sendo realizada. A Beth esteve conosco e registrou, fez fotos muito bonitas. Lá, Beth Renz, né, acompanhando, prestigiando, fazendo a sua grande contribuição a partir da imprensa, né, do trabalho que faz como jornalista, nessa exposição que abrimos no início do mês, na Becker House, Tortaria, do nosso amigo Gustavo Becker, com o apoio da Vale TV, com o selo da Vale TV e do Unsere Familien, da dona Madeleine Hilp, também uma entusiasta, né, e uma pessoa que construiu e constrói muito para a cidade de São Leopoldo. Aliás, dona Madeleine, é filha de Carlos de Souza Moraes, que foi prefeito de São Leopoldo no final da década de 1940, que foi escritor, né, que teve um trabalho, uma contribuição muito importante, vem de Carlos de Souza Moraes, qual citamos com muito carinho na nossa obra, Sandro Blum e eu, com o apoio de um pesquisador chamado Lauri Krug, engenheiro da cidade de Novo Hamburgo. Carlos de Souza Moraes faz um trabalho muito importante dos registros portugueses, né, do quanto São Leopoldo inicia com a primeira sesmaria em 1741, né? Então, se podemos chegar ao ano 0 ou ao ano 1, na minha contribuição e do Sandro Blum, esse ano é 1741. O reconhecimento dessa sesmaria em 1755, da feitoria em 1788, a falência da feitoria no início de 1820 e 1824 a vinda dos alemães, 46 a emancipação, a transformação da vila de São Leopoldo e 64 a cidade, parte como nós temos hoje, né? 75, outro ano importante, que é quando São Sebastião do Caí consegue a sua emancipação de São Leopoldo, e a história da imigração alemã, mesmo com as suas raízes em São Leopoldo, ela se torna muito forte ligada ao Caí, né? E depois as outras emancipações. Algumas fotos da exposição, inclusive aqui, né, o Gustavo está mostrando para nós, junto com as meninas,
as 4, né? A menina, a Oma, e as 3, a rainha, as princesas, né? Também contou com o apoio da Prefeitura de São Leopoldo, que se fez presente através da secretária Lilian, né? Então, desse trabalho em conjunto. E aqui também o seu Regis Feldman, das Ferragens Feldman, que fez essa parceria conosco, muito animado que o seu Regis é, muito entusiasmado que é com a história da cidade, sendo um leopoldense de raiz, né? Seu Regis aí é um leopoldense da gema, né? Toda a sua vida aí Aí a dona Terezinha Stürmer, que deu uma grande contribuição, porque foi uma das remanescentes ainda que viu o Zeppelin quando o dirigível veio para cá. Ela que é nascida em 1929, que tinha 5 anos quando o Zeppelin veio para cá, né? Então passou por aqui, né? Então veja, aí agora eu creio que citei todo mundo, né? Dando a contribuição, né, de cada uma e de cada um, de fato, para que tivéssemos esse trabalho preservado e compartilhado. E muito bacana os depoimentos que tiveram durante a abertura, né, do Regis e com a dona Terezinha mesmo, sim. Exato, né? Porque a gente dá voz a pessoas da cidade, né? E Matheus, que foram testemunhas, não... Matheus, eu como pesquisador da nossa história, como pesquisador da imigração alemã, eu sempre digo, a história de uma cidade, ela se faz com a história de várias pessoas, de várias famílias, que juntas criam instituições que juntas fazem acontecer, fazem girar a roda de uma comunidade. Então, são os Feldman, são os Stürmer, são os Moraes, são os Hilbke, são, né, os Rauschel, né, isso, quantas, né, pessoas que juntas desenvolvem uma cidade, portugueses, italianos, alemães, africanos, né, por isso que São Leopoldo é o que é, tem muito dessas pessoas, né, então por isso que eu gosto de ir à fonte, de visitar, como Sandro Blume e eu fizemos, arquivos em Porto Alegre. Na Alemanha nós estivemos para buscar arquivos para este livro. Então esse livro é feito com muito amor, com muito carinho, e com certeza as pessoas vão se encontrar, conhecer a sua própria história, e a história da cidade, ela é uma história de todos nós, de quem constrói para a cidade, de quem veio viver aqui, de quem nasceu aqui, de quem escolheu São Leopoldo. Então, queria te agradecer a presença, a gente já vai para o final do nosso programa, né? Então, queria te agradecer, muito obrigado pela presença, e até a próxima oportunidade da gente ter mais uma conversa, talvez no próximo lançamento do próximo livro, né? Obrigado, Matheus, obrigado, Beth, obrigado, Gustavo, obrigado, Rodrigo Stefano, obrigado, Vale TV, né? E a todos, parabéns à administração por essa linda festa de São Leopoldo, para os leopoldenses e para todas as pessoas, né, que comungam juntas, que congregam juntas, né, quanto São Leopoldo é importante aqui para todos nós. Bom, nós estamos encerrando a nossa temporada do Café com História, ao vivo aqui da São Leopoldo Fest, mas a festa continua até terça-feira, dia 25, e a Vale TV vai estar aqui até o dia 25, né, comemorando, fazendo entrevistas. Então, não deixe de acompanhar a programação ao vivo aqui, diretamente da São Leopoldo Fest, e até o nosso lançamento do Café com História, que vai acontecer em breve, né? Então, fique ligado na programação da Vale TV aqui na São Leopoldo Fest, e até a próxima.